Então vamos lá, pessoal. Para finalizar, última aula do módulo 7, né? A gente já terminou o conteúdo teórico, a gente vai fazer a correção da segunda bateria de exercícios. E eu vou trazer um exercício extra aqui para a gente treinar um pouco mais sobre entendimento de perfil, tá? Só para a gente pegar uma percepção mesmo, tá bom? Então vamos lá. Nessa última bateria de exercícios, tá? No módulo 2, a gente vai ter algumas questões teóricas sobre planejamento financeiro, tá? E algumas questões de cálculo, né, que envolvem a aplicação prática, né, de matemática financeira, de entendimento de investimento. Nada muito complexo, né, mas aí ajuda a gente a treinar o raciocínio de casos reais, né, de uma decisão de investimento, de planejamento financeiro, né, entender um pouco mais do dia a dia aí de quem assessora cliente de investimento, né, e não só investimento, tá? Então, 11ª questão, organize as funções de planejamento financeiro a seguir em uma ordem lógica em que são utilizados por um planejador financeiro. Lembra que eu falei lá que a gente geralmente divide em 6 etapas, tá? Mas pode ser que não apareça exatamente 6 e não apareça exatamente com aquele nome, tá? Como eu disse, não é uma coisa que tem que ser daquele jeito, mas ali é uma orientação, né? Então vamos entender aqui quais alternativas fazem mais sentido, né? E em que ordem, né? Então, entre todas as alternativas aqui, né? O que faz sentido primeiro é entrevistar o cliente e identificar as metas preliminares. Se a gente lembrar lá o passo a passo, né? Antes mesmo de chegar nesse ponto, a gente estabelece o relacionamento com o cliente e o segundo passo seria coletar as informações. Está vendo que aí não está exatamente escrito exatamente da mesma forma. Então, o primeiro passo lógico aqui é entrevistar o cliente e identificar quais são as metas e objetivos financeiros dele. Concorda? Segundo passo, entre tudo que a gente está vendo aqui, né? Acho que o tópico 2, monitorar, já é bem claro que é a última etapa. Então, a gente já sabe aqui que a letra B não pode ser, né? Então, a gente fica entre A, C e D, né? Que a primeira etapa é realmente a 1, entrevistar o cliente, a última etapa é monitorar. Então, entre as próximas etapas, o que é que faz mais sentido, né? Preparar um plano, apresentar estratégia, plano e produto, ou coletar, analisar e avaliar informações, né? Então, entrevistei o cliente, né, aqui de forma preliminar, né, estabeleci o relacionamento, né? E aí eu vou coletar e analisar, seria mais ou menos a etapa 2 e 3, né, onde eu coleto e analiso, tá? Então, a segunda etapa do planejamento é o passo 5. Então a gente fica entre a alternativa C e D. Sobrou, né, o tópico 3, preparar um plano, e 4, apresentar a estratégia, tá? Aqui, por uma ordem lógica, não está exatamente com a mesma nomenclatura que a gente usa. Primeiro eu preparo o plano, né? Então, eu coletei informação, eu analisei, agora eu preparo. Para depois apresentar as estratégias. E aí, quando a gente já fala de produtos, a gente já fala até talvez da fase de execução, né? Então, a etapa 5 aqui, desculpa, a etapa 4 aqui, ela viria depois da 3, tá? Então, primeiro, entrevistar o cliente. Segundo, coletar e analisar. Terceiro, preparar esse plano. Quarto, apresentar, e aqui seria até já executar, né? Se a gente chegar nesse âmbito de escolher produtos para o cliente. E por último, monitorar. Resposta à letra D, ok? Alguma dúvida nessa questão? Alguém achou que ficou diferente? Alguma coisa não faz sentido? Tá? Lembrando, não está exatamente com as mesmas nomenclaturas que a gente viu lá no passo a passo, mas acho que a ordem lógica ela não muda, tá? Questão 12. Ao conversar com o cliente, seria apropriado a um planejador financeiro que se encontra nos 2 primeiros estágios, né? Então, 2 primeiros estágios eu posso entender ali que é o estabelecer o relacionamento e coletar informações, ou se eu até considerar esses dois como um só, até a parte de análise, tá? Aqui nada que tenha a ver com execução e com monitoramento faz muito sentido, tá? E nem apresentar. Então, seria a parte de coletar informações e, no máximo, analisar, tá? Se a gente desconsiderar ali aquele pré-estágio que é estabelecer o relacionamento com o cliente. Então, vamos lá. Faz sentido, né, nos 2 primeiros etapas do processo, eu perguntar o número dependente? Sim, é uma coleta de dados, né? Perguntar sobre a idade e data de nascimento também é importante, né? Porque aqui dentro de um planejamento, por exemplo, a idade dos meus dependentes diz por quanto tempo eu teria que bancar eles caso eu viesse a faltar, né? Então, tudo isso é relevante para um planejamento, por exemplo, de um seguro de vida, de uma previdência ou até mesmo para uma carteira de investimento, tá? 3, determinar quais ações e títulos deverão ser adquiridos. Não, né? Não faz sentido aqui. A gente nem chegou na etapa ainda de apresentar uma proposta, né? De elaborar.
né? Então, não faz nenhum sentido aqui. Isso já praticamente seria ali a etapa 4 de apresentar a estratégia para o cliente, já para 5, que é execução. E recolher informações, sim, né? Recolher informações de relatórios está na parte documental ali da coleta de informações. Então, 1, 2 e 4 estão corretos. Ok, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Posso seguir? Então, vamos lá. Vem aqui a primeira questão de cálculo, tá? Então, aqui, a gente tem que ter cuidado, tá? É uma questão de perpetuidade, que a gente viu lá no módulo 2, tá? Quando a gente fala renda mensal vitalícia aqui, que a gente não está falando diretamente de previdência, que a gente não está trazendo o conceito de tábua atuarial, tá? É simplesmente aquele conceito de perpetuidade que a gente viu no módulo 2, né? Então, é viver de renda. É eu achar um valor que multiplicado por um montante me dê uma renda, né? Então, montante que eu preciso ter é igual a renda dividido pela taxa. Lembrando que como aqui é matemática, a taxa estaria em formato decimal. Isso está lá no módulo 2, isso é muito importante para a prova, tá? Provavelmente a gente deve precisar numa questãozinha sobre perpetuidade, ou lá no módulo 2 ou no módulo 7, tá? Então, na verdade, aqui eu estou trazendo o conceito de perpetuidade já dentro de um exemplo prático, é a única coisa que eu estou mudando, tá? Mas que não é muito diferente do que a gente viu no módulo 2, porque aqui ele não está trazendo muitas coisas técnicas sobre investimento. Vamos ler. O investidor planeja aposentar-se em 25 anos, quando acumular um montante suficiente para gerar uma renda mensal vitalícia de 20 mil. Atualmente, ele possui investimentos no valor de 100 mil. Tá? Desconsidere inflação e imposto de renda, considere rendimento de 0,80 ao mês durante todo o período. Por quê, gente? Toda a questão aqui que envolve esse planejamento financeiro, ela vai ter duas etapas. A etapa do consumo, tá? E a gente sempre faz de trás para frente. Então, eu me aposentei hoje. Quanto esse dinheiro vai me render por quanto tempo? Né? Nesse caso, ele quer uma renda vitalícia. Então, eu vou ter que achar um valor de perpetuidade. Então, eu tenho que achar um valor que daqui a 25 anos, numa data X, eu aplique ele vezes 0,8 e me dê 20 mil. Como é que eu vou achar isso? Eu pego 20 mil, divido por 0,8%, tá? Vou achar um valor, que eu acho que alguns já calcularam aí. Achando esse valor, esse é o valor que eu preciso ter no momento zero da aposentadoria. Só que eu estou planejando hoje, né? Eu acho que para vocês talvez esteja ao contrário aqui em minhas mãos, mas eu tenho um momento da aposentadoria aqui, a partir desse momento eu vou usar o dinheiro. Então, primeiro eu preciso achar esse valor que eu preciso ter, para que meu dinheiro dure certo tempo por uma certa renda, tá? Como eu quero vitalícia, eu vou calcular a perpetuidade. E depois eu preciso achar que valor eu preciso aplicar hoje, né? Mais os aportes, mais o rendimento, por quanto tempo, né? Então, aqui nessa questão, ele já deu o tempo que eu vou me aposentar. Então, só que essa é a segunda etapa. Primeiro, eu preciso saber quanto eu preciso ter. Então, ficou claro que a primeira questão é encontrar o objetivo na aposentadoria, tá? Então, aqui como é que eu faço? Acho que todo mundo está enxergando aí. Deixa eu botar uma letra maior para ficar mais claro. Então, eu preciso ter 20 mil vitalício. Significa que eu tenho que encontrar um valor que multiplicado por 0,8 me dê 20 mil. Então, aqui é direto, fórmula de perpetuidade, né? Só que eu uso decimal. 20 mil, enter, 008 aqui. Quem tiver dificuldade em fazer essa conversão, faz assim, ó, 20 mil dividido por 0,8 e depois multiplica por 100. É a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, trazendo o HP aqui, 20 mil, 0,8 divide, né? 2 milhões e 500 mil. Professor, como é que eu sei que está certo? Se eu aplicar 2 milhões e 500 mil e tirar 0,8 ao mês, vai me dar 20 mil de renda. Ou seja, eu vou tirar todo mês 20 mil, que é exatamente o 0,8 de rendimento. Eu estou tirando só o rendimento. Esses 2 milhões e meio nunca vai acabar. E se a rentabilidade continuar 0,8, eu sempre vou ter 20 mil. Ou seja, essa renda ela é perpétua. Lembrem disso, né? Por quê? Porque se eu tirar 22, 23, eu vou estar tirando mais que o rendimento. No mês seguinte, meu valor vai diminuir e os juros também vai diminuir, né? Considerando que a taxa continue constante. Então, aí o dinheiro pode ser que acabe. Então, para eu ter certeza que o dinheiro vai durar para sempre, eu só posso tirar a renda. Então, o rendimento, né? O rendimento
de 2 milhões e meio aplicado a 0,8 é exatamente 20 mil. Ok, pessoal? Então, ficou claro que no futuro eu preciso de 2 milhões e 500 mil para poder me gerar a renda de 20 mil mensal. Tá bem clara essa primeira parte da questão? Então eu começo de trás para frente. Primeiro eu preciso descobrir quanto eu preciso ter no futuro para gerar o que eu quero. Eu preciso ter 2 milhões e 500. Então concorda que agora, né, isso é meu valor futuro da operação. Eu preciso ter 2 milhões e 500 e agora eu vou calcular quanto eu preciso juntar. OK? Então, isso aqui, né, o valor da aposentadoria é o valor presente da aposentadoria. Os 2 milhões e 500. É o valor que eu preciso ter no momento zero da aposentadoria, é o primeiro fluxo. O valor presente da aposentadoria é o valor futuro da acumulação. Ou seja, eu primeiro acho esse valor presente da aposentadoria, que nesse caso é 2 milhões e meio, porque eu uso perpetuidade, né? E depois eu vejo quanto eu preciso ter hoje, ou de PV, ou de PMT, para chegar nisso. Então, na questão, ele diz que eu preciso ter agora 2 milhões e meio, eu já calculei isso. Quanto é que eu tenho hoje? Ele diz que eu tenho 100 mil, né? Então, eu tenho um PV, certo? Eu tenho um aporte hoje já para começar. O que ele quer na questão é uma parcela mensal. É uma PMT, ok? A taxa não muda, tá, gente? Fiquem atentos na questão se ele der taxas diferentes para o período de acumulação e de renda. A gente usou 0,8 primeiro na renda, né, para calcular a perpetuidade, agora a gente está usando 0,8 para acumular o dinheiro, tá? Ele poderia ter dado duas taxas diferentes e aí você teria que usar as taxas de acordo com o período. E falta o quê? Quanto tempo eu vou juntar esse dinheiro, né? É 25 anos, são 25 anos, mas a pergunta é quanto eu vou aplicar mensal, né? Então a taxa está ao mês, a PMT obviamente tem que estar ao mês, né? Que é o que eu vou descobrir. Então eu tenho que botar 25 vezes 12, que vai dar 300. Ok, pessoal? Então, primeiro achei o valor que eu preciso ter no futuro. É o PV da aposentadoria, 2 milhões e 500. Por que eu não usei PV aqui, FV, PMT? Porque como é perpetuidade, a forma mais fácil de calcular é essa, né? Renda dividido pela taxa. Você podia lá fazer aquele 9999, pedir PV, que é aquela outra forma de fazer, mas eu prefiro essa aqui. Então, pega a renda, divide pela taxa, achei 2 milhões e meio, né? Tira a prova dos 9 na calculadora, né? Bota lá 2 milhões e meio, 0,8% tem que dar 20 mil, que é para ter certeza que eu só estou tirando o rendimento. Então, esse valor presente da aposentadoria, ele é meu valor futuro da acumulação. Então, 2 milhões e meio, PV, PMT, 0,8, né? E o prazo. Agora é só botar na HP. Lembrando que aqui, ó, PV é um aporte, PMT também é aporte e FV eu tiro. Então, PV e PMT vão estar na mesma direção e FV vai estar na direção oposta, né? Então, aqui não ia fazer diferença porque o PMT, vocês vão ver, vai estar no mesmo sinal do PV, tá? Mas se a gente tivesse que colocar os três, PV e PMT estaria na mesma direção, por quê? É um aporte inicial mais contribuições para tirar o FV. Então, PV e PMT para uma direção, FV para outra direção. Tá claro? Aqui eu vou botar o FV negativo e o PV positivo, só para que o PMT fique positivo, tá? Então, vamos lá para HP. Para HP eu vou botar 2 milhões e meio CHS FV, vamos fazendo aí. 100 mil PV, 0,8 I, 300 N e peço o quê? PMT. PMT vai sair no mesmo sinal do PV, tá? Então, a minha parcela tem que estar na mesma direção do meu aporte. Vamos fazer aqui juntos? Então, 2 milhões e meio. Lembrem de limpar a calculadora, tá? CHS FV, que eu já achei esse 2 milhões e meio antes, né? 100 mil PV, 0,8 I, 300 N, peço PMT. 1.135,79 é a resposta. Se alguém achou alguma coisa diferente, quiser me mandar para entender como é que foi feito, tá? Tem que ter cuidado aí, talvez, em usar alguma informação, esqueceu de botar o PV de 100 mil, ou fez alguma coisa diferente aí do que era esperado, ok? Pessoal, quem tentou fazer aí, conseguiu acertar essa questão, chegou em outro número, quer tirar uma dúvida, pode mandar no chat que eu posso também abrir o microfone, se quiser.
Hoje a gente tem bastante tempo, então se quiser eu paro aqui e explico de novo. Tá bem claro? Posso prosseguir? Vocês entenderam a resolução? Pessoas? Ficou clara a explicação aqui do que é que tem que ser feito? Então, eu acho primeiro o valor que eu preciso para me aposentar, é um cálculo reverso. E depois eu acho o valor que eu preciso juntar, né? Como eu estou falando de renda vitalícia, esse PV eu não preciso calcular realmente via matemática financeira, eu posso calcular direto por perpetuidade, que é a renda dividido pela taxa. Então, para eu gerar 20 mil tendo 0,8 ao mês, eu precisaria aportar na minha aposentadoria 2,5 milhões. Ponto. Esse valor passa a ser o valor futuro do que eu preciso juntar. Concorda? Pode calcular via PV com aquele modelo do 9999, tá? Eu não gosto muito daquele modelo, não. Eu prefiro fazer assim que é mais rápido. É dividir renda pela taxa, só. Assim, é uma opinião, tá? Assim, eu sempre ensino desse jeito. Tem outra forma que eu acho que até o Antônio explicou para vocês, que é do 999, né? No PMT, pede PV. Tá? É a mesma coisa, assim, não dá diferença significativa não, tá bom? Então ele bota lá, né, 999 e pede o PV, não é isso? Mas eu prefiro fazer dessa forma. O que importa é entender que você tem dois momentos para calcular. Primeiro, você tem que calcular o valor presente da aposentadoria, e esse valor se torna o valor futuro da acumulação. E aí você tem que calcular esse fluxo de acumulação. É entender só isso, tá, gente? É entender a lógica. Depois é botar na HP e prestar atenção nos prazos, para ver se está a taxa com o PMT no mesmo prazo, se o N também está no mesmo prazo, né, do PMT e da taxa, e nos sinais. Então, assim, entendendo a lógica, a parte de HP é só a atenção. Depois que botou no HP, HP não vai errar. Ok? 14ª questão, questão de balanço patrimonial, questão tranquila aí, tá? Então, utilizando o balanço patrimonial abaixo, qual o índice de endividamento dessa pessoa, né? Cuidado, né? Na contabilidade, o ativo e o passivo, eles são iguais. Mas é porque o passivo tem o exigível, que é realmente o que a gente chama de passivo, e o patrimônio líquido. E a gente aprendeu que patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Patrimônio líquido é um número, tá? Patrimônio líquido é igual a ativo menos o passivo, que aqui a gente chama de exigível, né? É o passivo, aquela que eu realmente devo, tá? E o índice de endividamento, ele é o passivo dividido pelo ativo. Ele é um indicador, tá? Então, passivo exigível, né? Aqui sempre, se a gente tiver essa expressão, é o passivo exigível. Porque se você usar o passivo total, sempre vai dar 1, né? Dividido pelo ativo. Então, nessa questão, o que é que você tem que fazer? O ativo total está aqui, 1.320, e o passivo exigível, 180 mil. Se você subtrair 1.320 de 180, dá justamente o patrimônio líquido. Mas o que ele quer é o índice de endividamento. Então, basta dividir o passivo exigível pelo ativo, né? 180 mil dividido por 1.320. Fazendo isso na HP, 180 mil, 1.320 divide. Ué, professor, 0,14, lembra que aqui, ó, 0,1363, né, pode ser interpretado também, se eu for colocar em percentual, em 13,63%, né, 3,64 aqui arredondado. Ok? Então, é uma forma de interpretar o índice de endividamento, né? É só dividir o passivo exigível pelo ativo, ok? Questão 15, voltando a questões de teoria financeira, para a gente seguir com mais algumas questões de cálculo. Acho que tem mais 3 questões de cálculo, tá? Essa última questão é quase sempre questão de prova, bem parecida, tá? Essa 17ª eu botei para dar uma dificultada mesmo, isso aqui é questão mais de CFP. E a 16ª também parece algumas questões de prova. Então, são recomendados na construção de um orçamento desconsideração da despesa sazonal, né? Não, né? A primeira coisa que a gente falou é justamente você fazer um orçamento anual para poder ver as despesas sazonais. Então, tá errado a primeira. Cálculo das despesas como percentual da receita total. Eu nem cheguei a comentar isso no detalhe, mas acho que se você entender o que é isso, não tem muita dificuldade, né? É bom você ter dentro da receita quantos % das suas coisas estão indo para cada despesa.
Então, quantos por cento é alimentação, quantos por cento é entretenimento, quantos por cento é vestuário, né? Então, é você fazer o percentual te ajuda a ter uma visão melhor, né? Não só ver o valor financeiro, mas quanto de cada despesa, quanto da tua receita está sendo alocado em cada tipo de despesa. Então, 2 faz sentido, né? 3, também não comentei sobre isso, mas eu queria que vocês tentassem interpretar. Seria recomendado identificar os custos sensíveis à inflação e quais são fixos? Com certeza, né? Tem contratos como aluguel, que são corrigidos pela inflação, tem outros que são fixos e tem outros que tem outros modelos que nem sempre a gente consegue visualizar. Mas sempre que eu já souber de algum custo meu que tem uma correção por inflação, seria bom já eu ter essa ideia, porque eu já sei que nos próximos meses ou anos ele vai ter um ajuste, tá? E comparação entre despesa real e projetada, né? Isso aí, na verdade, teoricamente já não é mais a construção, né? Já é a finalização, mas aqui a gente não vai se apegar nesse nível de detalhe. Entender que dentro da ideia de orçamento, você tem que depois comparar realmente o orçamento planejado com o realizado, né? Então, não vamos ser aqui tentar encontrar problemas onde não tem. Então, 2, 3 e 4 está correto, ok? Questão 16. Tá? Essa questão ela foi escrita de uma forma diferente. Dá a impressão que é uma coisa muito complexa, mas não é, tá? É interpretação. Um cliente possui uma reserva de 3 milhões aplicados no CDB que rende 0,6 ao mês, líquido de impostos, e tem gasto mensais de 20 mil, retirado mensalmente dessa aplicação sempre ao final do mês, né? Então aqui não tem GBGIN. Se ele não mudar os hábitos de consumo e não obtiver qualquer outra fonte de renda, os recursos aplicados em CDB serão extintos em. Essa questão parece difícil pela forma como ela é explicada. Mas se você traz isso tudo para a matemática financeira, você vai ver que não é difícil. É como se fosse uma aposentadoria hoje de 3 milhões, só que ele não falou isso, que todo mês você está tirando 20 mil. Só que esse dinheiro só rende 0,6. Portanto, se em nenhum momento ele parar de gastar 20 mil, esse dinheiro vai acabar. Então, eu vou ter um valor futuro zero, tá? Então, ele quer saber em quanto tempo esse valor vai deixar de existir. E se você olhar por outra ótica, isso é uma questão de empréstimo. É como se eu tivesse pego emprestado 3 milhões, estou pagando 20 mil, e esse empréstimo tem um juro de 0,6 ao mês. Quanto tempo eu levo para pagar esse empréstimo? É a mesma coisa, tá? Não sei se todo mundo enxergou isso. Só que a forma como ele escreveu confunde muita gente. Então, ó, eu tenho 3 milhões hoje no CDB. Isso me rende 0,6 ao mês. Eu tiro 20 mil todo mês. Se eu não mudar meu hábito de consumo, ou seja, se eu continuar fazendo isso como eu estou fazendo, esse dinheiro vai acabar. Tá muito claro isso? Por quê? Antes de seguir, me respondam. Qual é a renda que esse cidadão poderia tirar para que esse dinheiro nunca acabasse? Tá muito claro para todo mundo? Me responda aí no chat. Qual a renda que esse cidadão pode gastar todo mês e que daria a certeza que esse dinheiro dele nunca acabaria? Qual é a renda que ele pode tirar sem o dinheiro nunca acabar? Uma pessoa já me respondeu, queria mais gente respondendo. 3 pessoas já acertaram. Isso aqui não é a resposta ainda da pergunta. Isso é quanto ele pode gastar para não acabar. Todo mundo chegou em 18 mil, né? Perpetuidade, né? Então, a perpetuidade, se eu pegasse aqui, ó, 3 milhões vezes 0,6%, me dá 18 mil. Lembra? Então, se ele tirasse só 18 mil, se ele parasse de gastar 2 mil por mês, esse dinheiro seria infinito. Deu para entender? Só que na medida em que ele tira 20 mil do primeiro mês, ele está tirando 18 de rendimento e 2 do principal. Então, no mês seguinte, já não vai render 18 mil, porque o principal diminuiu. É como se ele estivesse pagando um empréstimo, né? Na hora que você paga, você amortiza uma parte, você diminui a dívida. Então, no terceiro mês, ele teria menos ainda. Então, o principal ia diminuindo e o rendimento ia diminuindo. E se ele tira sempre 20 mil, a parte do principal ia aumentando. É como se fosse uma amortização de empréstimo. Conforme os juros do rendimento aqui cai, ele tira mais do principal. Deu para entender por essa explicação? Mas assim, é entender a lógica, tá? Então eu estou querendo provocar vocês para vocês entenderem a interpretação. Não é uma questão difícil do ponto de vista matemático, mas é uma questão que exige interpretação. Então vamos ver, né?
Eu tenho 3 milhões de PV, tá muito claro, é um valor presente. Eu tiro todo mês 20 mil de PMT. Eu vou fazer isso por quanto tempo? A pergunta está em tempo, é o que eu preciso saber. A taxa não muda, 0,6. E o FV é 0, mas você nem precisaria colocar isso, tá? Assim como você não faz questão de empréstimo. Por quê? Em algum momento futuro o FV é 0. Não precisa colocar na HP, mas se quiser, coloca, tá? Então, primeira coisa, PV e PMT aqui estão na mesma direção? Não, né? Porque é como se eu estivesse aplicando 3 milhões no CDB e tirando 20 mil PMT. Por isso que eu disse que parece um empréstimo. Tá? É uma questão que poderia ser muito bem desenhada como uma questão de quantas parcelas teria esse empréstimo. Tá? Então, na HP aqui, eu vou botar um dos dois negativo. Aqui não faz diferença, é só entender que PV e PMT estão em direções opostas. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a calculadorazinha limpa, né? Para não dar nenhum erro. 3 milhões é o meu valor hoje que eu estou depositando. Vou tirar desse valor 20 mil. Esse dinheiro rende mensalmente 0,6. Vou botar 0 no FV, não é necessário, tá? E peço N. N é 385. 385 o quê? Né? Veja, a parcela é mensal, taxa mensal, né? Então, tem que estar tudo igual. 385 meses. Tem essa resposta? Não tem nesse formato, né? Como é que eu acho aqui, né, isso em anos, né? 385 dividido por 12. Você vai achar aqui, ó. São 32 anos e alguma coisa. Já teria a resposta, tá? Mas se não há 0,08 ano, quanto é? Na verdade, se você pegar isso aqui é um mês, mas assim, não precisa, tá? Seria só pegar 32 entre 12 vezes 384, né? Então, 32 anos e um mês. Até aí tá claro, gente? Resposta, letra C, tá? Questãozinha mais difícil, questãozinha que eu tirei lá do CFP, tá? Mas que poderia muito bem cair numa CEA, como uma questão realmente de planejamento financeiro, tá? Só que você podia chegar aqui pro cara e simplesmente dizer, velho, em vez de gastar 20 mil, gasta 18, teu dinheiro dura para sempre. Muita gente não sabe fazer essa conta, muita gente não tem noção, nem pro bem, nem pro mal, né? Eu conheço gente que vive, às vezes, com 6, 7 mil reais, que dá para viver, mas que, considerando a expectativa de vida e o valor aplicado, podia estar gastando 20 e ainda assim o dinheiro não ia acabar. E a pessoa não sabia disso. Então, assim, é uma informação que pode mudar a vida de uma pessoa. Às vezes não, às vezes, ok, vou continuar vivendo com 7, né? Mas as pessoas muitas vezes não sabem disso, né? Então, só repetindo aqui, né? Ficou claro que 3 milhões é o PV, 20 mil é a parcela, ela está na direção oposta do PV, porque eu estou aportando 3 milhões e tirando 20 mil todo mês, né? Eu preciso descobrir o tempo que eu posso fazer isso 1 hora não vai durar, tá? A taxa é 0,6, é dado na questão. O FV, como eu disse, a gente não precisa colocar, porque é 0, mas só para ficar claro aqui que no valor futuro X, daqui a tantos anos, não vai ter mais dinheiro. É isso que está dizendo na questão. Então, a gente acha um N igual a 385, que está em meses. Para achar em anos aqui, divide, né? Dá 32,08 anos, né? Então, de 332 vezes 12, 384 para 85, falta um mês, né? Então, 32 anos e um mês, essa é a resposta. Agora, essa é a questão mais louca que tem, tá? Essa não é uma questão muito de nível de prova, seria uma questão mais difícil, mas que, mais uma vez, é interpretação. Tem muitos dados. É uma questão que eu criei, que eu trouxe, na verdade, eu não criei, que foi questão parecida com a questão de CFP, mas, como eu disse, não existiria impedimento de uma questão dessa vir no CEA, tá? É um grau de complexidade maior do que a média, tá? Provavelmente vocês não vão se deparar com mais de uma questão desse tipo, tá? Talvez nenhuma, mas é um nível de questão um pouco mais complexo, dá um pouco mais trabalho, mas que é só o racional, é parar e ir colocando no papel o que é que está sendo feito e depois jogar para a calculadora, ok? E a gente encerra depois com a 18, que é de seu Geraldo, que normalmente aparece na prova não idêntica, tá? Tem uma informação, inclusive, na questão 18, tá, pessoal? Para quem não viu o módulo 6, que faz com que a maioria de vocês não tenham conseguido resolver, porque é justamente a pegadinha da questão, tá?
Como vocês não viram o módulo 6 aqui, para quem está acompanhando ao vivo, tem um ponto importante ali que vocês não viram. E aí tá perdoado, mas é o ponto principal da questão. Quando eu explicar ela, eu vou mostrar o que é, porque vocês vão ver isso no módulo 6 e provavelmente vai ter alguma questão sobre isso no módulo 6 também, tá bom? É o único ponto ali que afeta, mas a gente vai entender como é que chega nesse número. Antes disso, questão 17. Investidor atualmente com 30 anos deseja se aposentar aos 55. Primeira informação, né? Ele possui atualmente, né, 500 mil em investimento financeiro e 1 milhão em imóveis. Considere uma taxa de juros de 0,5% ao mês para todo o período, desconsidere inflação, imposto e qualquer custos, inclusive relacionados ao imóvel. Se o investidor conseguir poupar apenas R$500 por mês durante os 25 anos, para oferir uma renda mensal vitalícia de 20 mil, ele deverá vender seu imóvel, que por sua vez deverá ter se valorizado no mínimo cerca de. Você olha isso e faz, eu não vou fazer essa questão, eu pulo. Pode ser, mas não é recomendável, né? Deixa uma questão dessa maior para quando você estiver no meio da prova já com certo ritmo. Como eu disse, não é um nível de questão normal de prova, tá? Isso é um nível mais difícil, mas que vocês vão interpretar, aprender a interpretar a matemática financeira, tá? Então vamos lá, pode chutar também, é uma dica importante. Mas vamos aprender a entender que não é complicado do ponto de vista financeiro. É entender lógica, tá? Então vamos começar de trás para frente, como sempre, tá? Questão de aposentadoria desses planejamentos é sempre de trás para frente. É primeiro o que eu quero ter, quanto eu preciso para chegar lá. Então ele quer uma renda vitalícia de 20 mil. E ele já disse na questão que a taxa para todo o período é 0,5% ao mês. A gente já chega aqui, né, no montante de perpetuidade de 20 mil dividido por 0,05, né, que é 0,5%. Isso vai dar 4 milhões. Então, só para quem não lembra, né, eu quero 20 mil dividido pela taxa que eu tenho, 4 milhões. Quem tiver dificuldade de fazer assim, faz 20 mil, divide pela taxa, multiplica por 100. 4 milhões vezes 0,5%, 20 mil reais. Então, o valor futuro que esse cidadão precisa ter é 4 milhões. Precisa ter. Qual é o problema dessa questão? A galera fica procurando uma coisa que não existe. Por quê? Veja, nessa questão ele já diz que ele tem um PV de 500 mil. Ele já diz o tempo que ele vai poupar. Ele já diz a taxa que ele vai poupar. E ele já diz o aporte mensal. Então, teoricamente, não tem nada para achar nessa questão. Tem. Porque, gente, esse é o FV que ele precisa ter. Normalmente, nas outras questões, eu dou um objetivo e digo o que é que ele precisa fazer. Ele precisa aportar X, ele precisa aportar mensal Y, ou ele precisa de tanto tempo ou de tanto retorno, né? São os 4 fatores: aporte inicial, contribuição mensal se houver, tempo e taxa. E acho o FV que eu preciso. A questão é que aqui ele já deu tudo o que ele vai fazer e a gente, na verdade, tem que calcular quanto realmente ele vai conseguir. E a diferença para o que ele precisa, ele vai ter que tirar do imóvel. Não sei se ficou claro ainda, mas vamos lá. Vamos ver quanto ele vai conseguir juntar. Qual é o PV dele, pessoal? 500 mil, né? 500 mil por quê? Ele só pode considerar hoje o imóvel, né? Então, o aporte inicial dele, no futuro, ele precisa ter 4 milhões. Normalmente, como a gente fez naquela outra questão, a gente dá esse objetivo e procura o que ele precisa fazer. Aqui não, aqui eu já disse o que ele vai conseguir fazer. Eu já disse que ele só vai conseguir juntar X. Eu tenho que calcular quanto é esse X, tá? A minha taxa é meio, ok? Ele já deu. Ele já disse também que ele vai se aposentar com 55, ele tem 30, né? Então, o meu N é 25 anos, que ele vai contribuir vezes 12 meses, 300. Né? Taxa ao mês, N ao mês, e a PMT também é mensal. Ele vai juntar quanto ao mês, gente? R$500. Lembrando, nessa questão, 500 mil e R$500 estão na mesma direção, porque é o aporte que ele vai fazer para guardar dinheiro, que ele está considerando que ele já tem, né? Eu já tenho esse dinheiro e vou aportar mais 500 para juntar, para no futuro tirar um FV. Todo mundo entendeu?
Então, a diferença dessa questão é que normalmente a gente dá um objetivo e pede uma dessas 4 coisas. Ou qual é o valor que eu aporto, ou é o valor da mensal, como foi naquela outra questão, ou a taxa que eu preciso ter, ou o prazo. Ele pede um dos 4, né? Ele dá os outros 3 e pede o outro. Aqui não, aqui eu já estou dizendo que ele fez isso. Então, aqui eu vou calcular o FV realizado. É só uma questão de interpretação, tá? Não é uma questão fácil, mas só para vocês entenderem que a chave aí não está na matemática, está na interpretação. Então, 500 mil PV, 500 PMT, ok? 0,5 é minha taxa, 300 é meu prazo. Eu vou conseguir juntar 2.578.981 reais e 78 centavos. Agora acabou a questão, veja. Ele precisava ter 4 milhões. Ele só conseguiu juntar 2.578. Então aqui é subtração direto, né? 4 milhões menos 2.578.981. Tá? Não precisa nem ser tão específico aqui, porque é aproximado, tá? Quanto é que dá isso? Aqui eu posso fazer direto, porque aí é costume, tá? Mas eu vou mostrar passo a passo. 1.421. Aqui é subtração direta, tá, gente? Eu só usei os comandos da HP para agilizar. Mas se quisesse fazer manual, ó, 4 milhões é o que ele tem. 2.578.981 menos. Ele precisa de 1.420. O que é que tem na pergunta? Ele precisa de 1.421. Ele tem que vender o imóvel lá na data que ele fosse aposentar. Por quanto? Ele precisa vender por 1.420. Se o imóvel hoje é 1 milhão, quanto é que o imóvel tem que ter valorizado? Não precisa nem de HP aqui, né? 42% aproximadamente. Ok? Na HP, se quisesse fazer, né? Primeiro valor inicial, que é 1 milhão, 1.421, delta percentual. 42,10, né? Aqui é uma aproximação, né? 42% ali. Tá bom, pessoal? Ficou clara essa questão? Não é uma questão simples, tá? Até porque ela foge dos padrões de questões da gente. A maioria das questões, elas dão um objetivo, ou a gente calcula um objetivo, e depois ele pede um desses 4 aqui. Essa não. Essa eu dei as 4 informações e dei efetivamente o realizado, e você teria que achar essa diferença. É uma questão difícil, questão que envolve um pouquinho mais de raciocínio, tá? E aí ele precisaria, na data da aposentadoria, né, que o imóvel tivesse valendo pelo menos 42%. Então, o imóvel que, quando ele começou a juntar 1 milhão, né, na data que ele vai se aposentar, ele teria que vender esse imóvel por 1.420, ok? Então, esse imóvel teria que ter se valorizado 42%. Última questão, aí sim, uma questão probabilíssima de cair em prova, tá? Mas cuidado, não decorem, pelo amor de Deus, esses percentuais, porque isso pode mudar, isso é um cálculo, tá? A grande questão aqui, tá, gente, dessa questão, o grande ponto dessa questão é que vocês não viram, alguns de vocês, a história do prêmio do risco, tá? Quando eu falar de prêmio de risco, é quanto eu quero ganhar a mais do que no ativo livre de risco. Vocês vão ver isso lá na fórmula de CAPM no módulo 6, tá? Então, a grande chave dessa questão aqui é entender que na renda fixa eu dou já retorno real. Se eu já dei retorno real, já é o que eu ganho além da inflação. Eu não vou usar a inflação mais para nada, tá? Sempre que eu tiver um retorno real, eu já uso ele. E o prêmio pelo risco não é quanto eu ganho, é quanto eu quero ganhar a mais. Vocês vão ver isso na fórmula de CAPM. Então, na verdade, a renda variável rende 14. É aqui que está a chave dessa questão. É entender que retorno real já ganhei acima da inflação. Então, se eu já dou retorno real na questão, não tem por que usar retorno nominal, né? Que eu teria que juntar esses dois aqui. Isso aqui já é o que eu ganho depois da inflação. Então, se eu dou retorno real, eu uso retorno real. E prêmio pelo risco, vocês ainda vão ver isso, quem não viu o módulo 6, é o que eu ganho a mais. Então, é aqui que está a pegadinha da questão, tá? Tem como fazer uma equação para solucionar essa questão, tá? Eu prefiro fazer tentativa e erro aqui, não toma muito tempo, tá? Então, vamos lá. Questão 18. O senhor Geraldo tem investimentos de 2 milhões em renda fixa. Agora que se tornou viúvo, decidiu se aposentar e buscou aconselhamento de um consultor de investimentos.
Senhor Geraldo avalia que necessita de 120 mil reais por ano para manter seu padrão de vida atual e sustentar seu filho, nora e 3 netos. Sendo que 80 mil é para suas próprias necessidades e 40 mil para a família do seu filho. Isso não é relevante, tá, gente? A questão é que ele precisa de 120 mil e ele tem 2 milhões. O consultor detecta que o senhor Geraldo tem alguma aceitação ao risco. Qual deveria ser a orientação de forma a atender ao retorno desejado e ao nível de tolerância? Então, o que é que você tem que procurar numa questão dessa? Você tem que procurar uma combinação que dê o retorno que ele precisa, certo? Que é os 120 mil, certo? Usando 2 milhões, que hoje está todo em renda fixa. Hoje ele só consegue tirar 80 mil de retorno, que é o quê? 2 milhões, se está 100% em renda fixa, vezes 4%, 80 mil. Não é suficiente. Se ele não tivesse nenhuma aceitação ao risco, eu teria que ter outra alternativa aqui de ele diminuir os gastos, tá? Mas aqui diz que ele tem alguma aceitação, não diz que ele tem que ser agressivo e nem faz sentido, né? Alguém que tá viúvo agora, já está aposentado, tal, provavelmente não precisa ser agressivo. Então, assim, eu preciso encontrar, nesse caso, o mínimo que atenda o objetivo financeiro dele com um grau de risco satisfatório, né? Então, essa questão não vai ter muito o que pensar. Essa questão ela é mais uma questão de cálculo, tá? Então, é encontrar a combinação entre essas quatro que me dê os 120 mil no ano, tá? A grande pegadinha da questão é retorno real. Se já é real, já é acima da inflação. Não preciso usar a inflação para nada. Eu considero já os 4%. E o prêmio pelo risco, como eu disse a vocês, é o que eu quero ganhar mais. Então, eu não vou usar a parcela de renda variável com 10%. Eu vou usar com 14%. Ok? Então, no módulo 6, vocês vão ver a fórmula de CAPM e entender que prêmio pelo risco, quando ele falar de prêmio pelo risco, já é o excesso de retorno, tá? Comparado com ativo livre de risco, que aqui, teoricamente, seria a renda fixa, tá? Não é uma questão que pode parecer tão clara, mas é o que a Ambima quer nessa questão. Então, vamos começar pela última alternativa, que é como ele está hoje, até a primeira, tá? Na letra D, eu tenho 100% em renda fixa. Ou seja, eu tenho 2 milhões aplicado a 4%. É só fazer isso, matemática básica, tá, gente? 80 mil. Então, não pode ser essa alternativa. Não atende seu Geraldo. Seria alternativa sem risco, né? Considerando aqui que renda fixa é a parte sem risco, tá? Então, alternativa D, 100% em renda fixa, não atende. Beleza? Alternativa C, 90% em renda fixa e 10% em renda variável. Se essa alternativa já atendesse, já seria bom você marcar ela. Por quê? Porque ele diz que ele tem alguma aceitação ao risco, mas não tem por que correr risco demais, né? Pelo perfil dele. Então, não precisa correr mais risco e tentar ganhar mais se não tem necessidade. Mas vamos lá. Ele tem 90% em renda fixa, 90% de 2 milhões é 1 milhão e 800, rendendo 4%. Vamos fazer aqui na HP. Quem quiser fazer passo a passo, né, faz primeiro lá 2 milhões, entre 90%, 1 milhão e 800. Isso rende 4%, 72 mil. Ok? E 10% em renda variável, 200 mil, rendendo 14%. Por quê? É 4 do retorno da renda fixa mais 10 de prêmio de risco. Prêmio de risco é um excesso, tá? Então, 200 mil rendendo 14%. Lembrando que isso é uma questão teórica, tá, gente? Porque não tem como saber se realmente vai render isso, mas é um trabalho teórico. 28 mil. Então, na alternativa B, seu Geraldo teria um rendimento de 100 mil reais. Atende, gente? Não atende. Então, vamos tentar botar um pouquinho mais de risco, né? Não dá para botar muito risco, seu Geraldo não vai aceitar, mas vamos botar um pouco mais de risco. Na alternativa B, eu tenho 80% em renda fixa e 20% em renda variável. Então, eu tenho 1 milhão e 600 rendendo 4% e tenho 400 mil rendendo 14%. É assim que essa questão normalmente aparece na prova, tá? Não necessariamente esses números, tá? E não necessariamente seu Geraldo, mas a ideia é a mesma. Então, 1.600, que é 80% de 2 milhões,
rende 64 mil reais. E os 400 mil rende 14%. Esse seria o cenário ideal, porque é o cenário com menor risco que atende o que ele quer, ó, 56 mais 64. Tá, claro? Claro que aqui não está entrando no mérito que a parte de renda variável pode não render isso, ok? Mas é uma questão como a Ambima propõe. Então, 120 mil já atende. Vamos fazer o cálculo da letra A, mas o cálculo da letra A primeiro, né? A gente já vê que tem muito risco. E segundo, que já passa do que ele precisa. Então, não tem por que correr esse risco desnecessário, né? Então, 50% em renda fixa. Vamos fazer só por desencargo. 50% em renda variável. Tá, gente? Isso aqui é uma questão teórica, tá? Na prática tem outras implicações. Então, 1 milhão vezes 4%. A parte de renda fixa renderia para ele 40 mil. E 1 milhão vezes 14% renderia para ele 140 mil. Dá uns 180 mil. Atende, sobra, mas tem risco desnecessário. Não tem por que ter isso, né? Então, isso é a típica questão de prova. O que é que vocês têm que estar atentos, né? O valor que ele precisa ter. Aqui não vai mudar muito essa parte de risco, é pouquíssimo provável que eles mudem essa questão dessa forma. Mas é se atentar, se ele já deu retorno real, eu não preciso fazer nenhuma conta aqui. E se ele falar de prêmio pelo risco de renda variável, é o que excede. Se ele falar retorno de renda variável, aí você usaria 10, ok? Lembrando, claro, estou falando dessa questão aqui. Se ele falasse retorno da renda variável, 10, né? Como ele falou, prêmio pelo risco é o que ele quer ganhar mais, ok? Então, isso é uma questão que normalmente aparece em prova, né? Fiquem atentos aí. Então, pessoal, a gente encerrou oficialmente o exercício.